A BYD acabou de criar um problemão para quem comprou o Dolphin antigo. E eu vou te falar uma coisa, hein? Quem comprou a versão normal há pouco tempo provavelmente vai olhar para esse novo Dolphin Special Edition e pensar: meu Deus, eu deveria ter esperado mais um pouco. Por cerca de R$10 mil a mais, esse carro entrega mais potência, mais tecnologia, melhor acabamento, carregamento mais rápido e uma dirigibilidade muito superior. Na prática, ele ficou muito mais perto do Dolphin Plus do que da antiga versão de entrada. Mas calma aí! Antes de você sair correndo e sair desse vídeo para comprar o carro na concessionária, achando que a BYD fez o carro perfeito, tem um detalhe muito importante que pode mudar completamente a sua decisão, principalmente se você trabalha como motorista de aplicativo, taxista ou roda muito todos os dias. Esse detalhe está na garantia. E é justamente aqui que a BYD pode ter dado uma grande rasteira em muita gente. Então, fica comigo até o final porque eu vou te mostrar todos os pontos positivos e negativos desse carro. E também vou te mostrar o que mudou no novo Dolphin Special Edition, o que melhorou e o que ficou estranho e se realmente vale a pena pagar mais por essa nova versão. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Estúdio 1040, eu sou o Roger e hoje nós vamos falar do BYD Dolphin Special Edition. E já começando pelo visual, a traseira desse carro chama bastante atenção. A BYD colocou uma luz vermelha enorme, interligada de ponta a ponta, atravessando praticamente toda a traseira do carro. É moderno? É claro que sim. Chama atenção? Com certeza que sim. Mas na minha humilde opinião, eu confesso que eu achei um pouco exagerado. Tem gente que vai achar bonito, tem gente que vai achar estranho e tem gente que vai dizer que parece enfeite de nave espacial. Mas é aí que vem um ponto muito interessante. Se você não gostar dessa iluminação, dá para desativar a função direto na tela do carro. Ou seja, não é aquele tipo de detalhe que deveria fazer alguém desistir da compra desse carro. Na maioria dos casos, esse detalhe não incomoda. É mais uma questão de gosto mesmo. Mas agora nós vamos falar do que realmente importa para muita gente: o seu desempenho. Abrindo o capô, você não encontra um porta-malas dianteiro, tá? Você encontra os componentes elétricos, inversores e toda aquela parte técnica que normalmente aparece em carros elétricos. E se você esperava amortecedor a gás para sustentar o capô, esquece, meu amigo. Tem aquela velha vareta de guerra. Não chega a ser um absurdo, mas é aquele tipo de economia que chama a atenção em um carro moderno, concorda? Nada é um carro bem caro para a maioria das pessoas, então poderia ser um pouquinho melhor, pelo menos nessa parte, na minha opinião. Só que o principal desse carro está nos números. O Dolphin Special Edition agora entrega 177 cavalos de potência, 30 kgfm de torque, e isso muda completamente o comportamento do carro. Para você ter uma ideia, o Dolphin antigo tinha 95 cavalos, ou seja, não estamos falando de uma pequena diferença, estamos falando de um salto enorme de quase o dobro da potência. A relação peso-potência agora ficou em torno de 8,3 kg por cavalo. Na prática, isso deixa o carro muito mais esperto, muito mais rápido e muito mais próximo do Dolphin Plus, que custa bem mais caro. E a diferença aparece no 0 a 100. O Dolphin antigo fazia o seu 0 a 100 em cerca ali de uns 10,9 segundos. Já essa versão, ela faz esse mesmo 0 a 100 em aproximadamente 8,2 segundos, segundo a própria BYD. Pode parecer apenas número, mas no dia a dia isso faz muita diferença. Na saída do semáforo, nas retomadas, em uma ultrapassagem e até naquela sensação de carro mais leve e mais esperto. O carro simplesmente responde muito melhor. E para quem achava o Dolphin antigo meio manso, essa versão ela corrige justamente esse ponto. Um outro avanço importante está na recarga. A BYD melhorou a capacidade de carga rápida para 80 kW. Isso significa que em um carregador compatível ele pode ir de 20% a 80% em aproximadamente 40 minutos. Na prática, é o tempo de parar, tirar uma água do joelho, tomar um café, responder algumas mensagens e voltar para a estrada com boa parte de bateria recuperada.
para quem usa o carro na cidade, a autonomia real pode ficar na casa dos 300 km, dependendo do modo de condução, do trânsito, do ar-condicionado e da forma com que você toca o carro. E aqui vale uma observação: o Inmetro ele costuma ser muito conservador nas medições de carros elétricos. Então, no uso urbano, muitos carros elétricos acabam entregando uma autonomia ainda melhor do que aquela que aparece na etiqueta oficial. Mas autonomia não é tudo, porque um carro pode andar bem, carregar rápido e ainda assim ter pontos que merecem muita atenção. E o que está quebrando as pernas de meio mundo está justamente na garantia. Mas antes de chegar nesse ponto, eu vou te falar de um outro detalhe que evoluiu bastante. O espaço interno continua sendo um dos grandes pontos fortes do modelo. Quem vai no banco traseiro encontra bastante espaço para as pernas, uma boa altura e uma sensação de carro muito maior do que ele realmente é por fora. É aquele tipo de carro compacto por fora, mas muito espaçoso por dentro. No banco de trás, ele tem cintos de 3 pontos, Isofix para a cadeirinha infantil, airbags e descansa-braço central com porta-copos. Tudo isso é muito bem-vindo, obrigado. Mas tem um detalhe que poderia ser melhor. Para os passageiros traseiros, existe apenas uma saída de ar-condicionado. Em um país quente como o Brasil em determinadas regiões, e em um carro que pode ser muito usado por famílias ou motoristas de aplicativo, a BYD poderia ter caprichado um pouco mais nessa parte. Não é um defeito que estraga o carro, mas é um detalhe bem importante no uso diário. O porta-malas tem 250 litros, não é enorme, bem, na verdade ele é modesto, mas para o dia a dia, supermercado, mochila, mala pequena e uso urbano, ele resolve o problema. Pelo menos ele tem um acabamento top, ele tem forração e ainda traz step temporário. E isso, na minha opinião, é um ponto bem positivo, porque muitos carros elétricos estão vindo apenas com o kit de reparo, que pode até ajudar em um furo simples, mas não resolve muita coisa se o pneu simplesmente rasgar em um buraco. E olha que tem buraco nas nossas estradas, você concorda? São muitos buracos nas nossas estradas do Brasil e é o que mais tem. Agora, um ponto muito importante de melhoria está no banco da frente. O acabamento melhorou bastante. Lembra daquele visual mais estranho e colorido da versão antiga? Ela deu lugar a uma cabine mais elegante, mais limpa e com materiais macios ao toque. Na minha opinião, os bancos também ficaram mais bonitos. A cabine, na verdade, ela passa uma sensação mais madura, menos brinquedo e mais carro de verdade. E isso pesa muito na percepção de valor, porque quando você entra em um carro de mais de 150 mil reais, você espera se sentir que está dentro de algo muito bem resolvido. E nessa parte, essa versão melhorou bastante. Nisso eles estão de parabéns. No console central, continua o carregador por indução com ventilação, o que na minha opinião também é ótimo. Porque todos sabem que carregador por indução esquenta o celular, e quando o celular esquenta demais, ele carrega muito mais devagar, trava ou simplesmente vira uma chapa quente. Então, ter saída de ar para resfriar o aparelho, para muitos parece frescura, mas é um detalhe simples e muito inteligente na minha opinião. A central multimídia também mudou. Sabe aquela tela giratória que muita gente ficava até com labirintite? Pois é, ela perdeu espaço. Sinceramente, na minha opinião, era uma função mais chamativa do que útil. Na prática, quase ninguém ficava rodando aquilo o tempo todo, você concorda? E agora, o mais importante é que o sistema ganhou o Google Maps nativo, e isso sim faz diferença. Você entra com a sua conta, coloca a rota e consegue ver as informações diretamente no sistema do carro. Isso melhora e muito a experiência para quem dirige bastante e não conhece o caminho, concorda? Principalmente motoristas de aplicativo que depende de mapa o tempo inteiro. E tem mais, o carro também permite acessar o YouTube na central multimídia enquanto está parado ou carregando. E olha aí uma boa oportunidade, hein? Enquanto o carro carrega, dá para assistir a um vídeo do nosso canal, concorda? Dá aquela força lá. Inclusive, se você ainda não é inscrito, já aproveita e se inscreva no canal, porque aqui a gente fala de carro sem patrocínio nenhum de montadora.
porque você merece saber a verdade. Falando nisso, como esse carro se comporta na estrada? Você tem ideia? Pode ter certeza que numa viagem aparece uma outra grande melhoria que fizeram. A suspensão traseira agora ela é independente e isso muda bastante o comportamento do carro. O Dolphin antigo ele já era muito confortável, mas essa nova suspensão deixa o carro muito mais acertado, sabe? Mais firme nas curvas e muito mais agradável também em pistas ruins. A sensação é de um carro muito mais maduro, menos solto, menos molenga e mais seguro também. Para quem roda bastante, isso faz uma grande diferença, isso conta muito, porque não adianta ter potência se o carro não transmite confiança. Sem falar que o sistema ADAS de assistência à condução também ajuda bastante. Ele consegue ler as faixas da estrada, auxiliar na frenagem, manter distância do carro da frente e também dar aquela sensação de condução semi-autônoma em determinadas situações. Claro, não é um piloto automático total, mas ajuda bastante. Você não pode largar o volante e esquecer da vida, tá? Mas é um recurso muito útil no dia a dia, principalmente em estrada ou trânsito pesado. Bem, até aqui parece que a BYD só melhorou o carro, não é mesmo? Mas calma! Como será a potência? Bem, ele tem mais potência, mais tecnologia, melhor acabamento, suspensão melhor, recarga mais rápida. Então vem a pergunta, qual é o problema desse carro? Ah tá, você achou que eu ia passar pano. Tá muito enganado. Isso que tem gente dizendo que eu sou patrocinado pela montadora chinesa. Ó, na minha opinião, o problema aqui está na garantia. E esse é o ponto que muita gente pode deixar passar na empolgação. Antes, a BYD trabalhava com uma garantia muito generosa em quilometragem para alguns modelos. Com as novas diretrizes, o veículo no uso particular é de 6 anos ou 200 mil quilômetros, o que acontecer primeiro. Com a bateria de alta tensão, são 8 anos ou 200 mil quilômetros. E quem se lascou, na verdade, foi quem usa para trabalho em aplicativos, taxistas ou frotas. São 6 anos ou 100 mil quilômetros para o veículo e 8 anos, 200 mil quilômetros para a bateria. Também existem restrições para componentes específicos. Multimídia e luzes externas, a cobertura é válida apenas até os primeiros 60 mil quilômetros rodados. Chassi 6 anos, limitado a 200 mil quilômetros para uso particular. Suspensão 24 meses ou 100 mil quilômetros. Sem falar que para manter a garantia ativa é obrigatório seguir o plano de manutenção com revisões periódicas a cada 12 meses ou 20 mil quilômetros. Então eu te pergunto, qual é a sua necessidade? Eu já trabalhei como motorista de aplicativos e já fiz mais de 150 mil quilômetros em um ano. Para quem usa o carro para trabalho, a garantia não dura nem um ano. Mas eu sei que, para a maioria dos consumidores, essa garantia ainda é bastante coisa. Então, como eu tenho experiência de causa, quem mais sofre é quem usa o carro para trabalhar. E não sei se você lembra, mas foi justamente esse público um dos responsáveis por ajudar a BYD a vender muito carro por aqui. Muita gente comprou o Dolphin pensando em economia, baixo custo por quilômetro e uso intenso no aplicativo. Então, quando a marca reduz essa cobertura para esse tipo de uso, é natural que muita gente se sinta prejudicado, concorda? Na minha opinião, esse é um dos pontos mais polêmicos desse carro, porque o produto melhorou muito, mas a segurança para quem roda trabalhando ficou muito menor. Sem falar que o carro elétrico ainda assusta muita gente justamente pelo custo dos componentes. E antes que alguém fale que eu sou patrocinado pela marca, eu vou te falar de valores. Aí você tira a sua conclusão. Você tem ideia dos custos de bateria, sistema elétrico, módulos eletrônicos e outras peças específicas? Então se segura, meu amigo, porque agora a coisa vai ficar feia. Porque muita gente esquece do custo das peças fora da garantia. Você tem ideia do valor da bateria principal? Ela é de longe o componente mais caro. Em um carro como o BYD Dolphin, uma substituição completa pode passar facilmente da casa dos 40 mil reais e, dependendo da situação, chega perto de 80 mil reais. E não é só a bateria.
módulos eletrônicos, inversores, controladores de recarga e peças específicas do sistema elétrico também podem custar caro, principalmente porque são componentes importados e exigem mão de obra especializada, sem falar no tempo de espera. São várias reclamações, principalmente por causa dessa demora do pós-venda. E se você não acredita, é muito simples, meu amigo. É só você dar um Google aí, ok? Mesmo uma bateria auxiliar de 12 volts, que é muito mais simples, pode passar de R$1.000 em alguns casos. Por isso, quando a gente fala de garantia em carro elétrico, não é pouca coisa. Para quem roda pouco, talvez isso nunca vire um problema. Mas para motorista de aplicativo, taxista ou quem usa o carro todos os dias, perder a cobertura cedo pode transformar uma economia de combustível em uma preocupação bem cara no futuro. Eu sei, meu amigo, você deve estar chorando aí. Eu sei que a tecnologia é muito confiável, mas ninguém quer descobrir um problema caro depois que a garantia acabar, concorda? Então, se você é motorista de aplicativo, você precisa fazer uma conta. Não adianta olhar só para a potência e acabamento. Tem que calcular quilometragem anual, tempo de uso, custo de recarga, seguro, desvalorização, garantia e, é claro, não pode esquecer da garantia. Agora, se você é um consumidor comum, que roda pouco ou moderadamente, a situação muda bastante. Para uso urbano, familiar ou pessoal, o Dolphin Special Edition parece fazer muito sentido, porque ele entrega um pacote muito superior ao da versão antiga por uma pequena diferença, uma diferença relativamente muito baixa. E é aqui que a BYD criou um outro problema para ela mesma. Pensa comigo, olha só, imagine, a marca, na minha opinião, canibalizou o próprio portfólio, porque depois desse carro fica muito mais difícil justificar a compra do Dolphin antigo. A diferença de preço não parece grande o suficiente para abrir mão de tudo que essa versão nova entrega. Mais potência, melhor suspensão, melhor acabamento, mais tecnologia, menor tempo de recarga. Então, se você está olhando para um Dolphin antigo e tem condição de juntar um pouco mais, eu pensaria duas vezes. Talvez valha muito mais a pena esperar, negociar ou colocar esses R$10.000 a mais para pegar essa versão, porque, na minha opinião, é muito mais carro. Agora, isso não significa que ela é perfeita, ok? Não, não é não. Tem porta-malas pequeno, tem apenas uma saída de ar para passageiros, tem alguns cortes de custo, como a vareta do capô, e tem a questão da garantia para uso comercial, que é um baita de um alerta. Mas, como produto, olhando para desempenho, tecnologia e conforto, a evolução é muito grande. O modelo deixa o antigo no chinelo, e isso é perigoso para quem comprou recentemente, porque quando uma marca lança uma versão muito melhor por pouca diferença de preço, ela acaba desvalorizando a versão anterior na cabeça do consumidor, e talvez isso vá influir até no mercado de usados. Mas, colocando na balança, esse carro é uma compra muito interessante para quem quer um elétrico urbano, moderno, rápido e bem equipado. Então, a minha opinião é uma só. Para consumidor comum, esse carro parece muito mais negócio do que o Dolphin antigo. Para motoristas de aplicativo, eu teria muito mais cautela. E agora eu quero saber a sua opinião. Você compraria o Dolphin antigo para economizar esses R$10.000? Ou você juntaria um pouco mais para pegar essa nova versão Special Edition? E mais, depois desse vídeo, você ainda teria coragem de trocar um carro a combustão por um elétrico da BYD? Coloca a sua opinião aqui nos comentários, porque eu quero saber o que você está pensando. Eu também vou responder a todos eles, todos esses comentários, mesmo que você discorde de mim, combinado? E se você gosta de análise de carros, sem passar pano para a montadora, já se inscreva aqui no nosso canal. Também clica no vídeo que está aparecendo agora na sua tela, porque ele continua te ajudando a tomar a melhor decisão quando você for trocar de carro. Um grande abraço e eu te aguardo no próximo vídeo.